Olá a todos e bem-vindos ao canal AtecPT. Hoje vamos nos concentrar na agricultura intensiva e seus efeitos nocivos. O homem há muito modifica a natureza de acordo com suas necessidades. Isso é baseado em quantas pessoas vivem no planeta e quanta comida todos nós precisamos. A maioria das terras aráveis, mesmo que não reúnam todas as condições, são assim dedicadas à produção de alimentos. Acredita-se que basta regar abundantemente e pronto, mas não é assim. Além do fato de que a agricultura intensiva requer uma grande quantidade de água doce, o risco de danos ambientais é grande. Este tipo de agricultura pode levar a desastres ambientais, especialmente em ambientes desérticos. E não é à toa que muitos exemplos das repercussões deste tipo de agricultura podem ser observados em todo o mundo. Então, por que a agricultura intensiva no planeta pode ser um grande erro? Vamos descobrir agora! O que você sabe sobre o Mar de Aral e como ele se relaciona com a agricultura? Porque essa história é considerada o pior desastre ambiental do século XX. Essa tragédia remonta à década de 1950, quando a União Soviética decidiu transformar o Cazaquistão e o Uzbequistão em enormes plantações de algodão. Esta cultura precisa de irrigação pesada. Para fazer isso, eles desviaram dois rios, o Amudarya e o Sirdarya, para tornar suas plantações bem-sucedidas. Eles decidiram cavar muitos diques e canais, mas o único problema é que esses dois rios eram a única fonte de abastecimento de água para o Mar de Aral. Naquela época, era o quarto maior lago do mundo, chamado de mar por sua alta salinidade no início dos anos 60. A água corria pelos seus canais, mas por falta de vedação, mais da metade da água foi para o solo, sem atingir os campos. O Mar de Aral, entre 1966 e 1970, perdeu um terço de sua vazão e 20 centímetros de profundidade por ano na década de 1970. A situação piorou no Uzbequistão. Eles estavam tentando agradar Moscou, prometendo colheitas irrealistas de algodão, na casa de 3 milhões de toneladas por ano. A área cultivada estava em constante expansão e o consumo excessivo de água excedia todos os padrões razoáveis. Os dois rios perderam 2/3 de sua vazão e afundaram 60 centímetros por ano. Em 1980, a água desapareceu de forma preocupante, com muitos portos de pesca secos e uma emigração massiva de centenas de milhares de pessoas que enfrentam o desaparecimento de recursos. Entre os anos de 1981 e 1990, o influxo de água no Mar de Aral foi de 5% do nível de 1960. O mar tornou-se mais raso em 1 metro por ano, até que em 1989 se dividiu em duas grandes massas de água, o Grande Mar de Aral, no Uzbequistão, e o Mar Lesser Aral, no Cazaquistão. A salinidade extrema matou todos os peixes em 2004, incluindo 28 espécies endêmicas. O Grande Mar de Aral foi dividido em partes leste e oeste em 2014. A bacia leste secou completamente e se transformou em um deserto. O vento que carregava os sais e pesticidas que se acumulavam no fundo matou lentamente a população remanescente. O Grande Mar de Aral finalmente secou 10 anos depois. Não houve como corrigir esse erro e recuperá-lo. E você acha que os países vizinhos aprenderam uma lição? Infelizmente não. Nas décadas de 1970 e 80, as autoridades sauditas decidiram usar os petrodólares ganhos para reduzir a dependência do país da importação de alimentos. Historicamente, a agricultura no país não foi desenvolvida em uma área limitada. Não há rios ou lagos no país e a baixa pluviosidade em um clima árido impossibilita o cultivo. A agricultura do deserto com cultivos aráveis requer água. E de onde ela pode ser retirada? A principal fonte foi o aquífero Arabian, sedimentos saturados de água situados a uma profundidade de 100 a 500 metros. O volume de água era enorme, 500 bilhões de metros cúbicos. Sim, é um recurso renovável muito lento, mas é maior que o Lago Erie, nos Estados Unidos. Sob este projeto, a Arábia Saudita construiu sistemas centrais de irrigação e distribuiu terras gratuitamente para os necessitados. Fizeram empréstimos sem juros e prometeram comprar os produtos acima do preço de mercado. Seu único objetivo era conquistar as terras áridas. Como resultado, um boom agrícola foi desenvolvido no país. Quando se trata de água, ninguém pensou nisso. Até 90% da entrada total de água foi para a agricultura. Com o dinheiro dos créditos, foi possível perfurar um poço pessoal com água ilimitada. A maioria das fazendas usava a irrigação convencional em vez de chuva. Isso resultou em um consumo de água ainda maior. Os resultados pareciam positivos. Onde havia desertos, eles transformaram em campos verdes. No início da década de 1990, o país era totalmente autossuficiente em tudo, desde vegetais até carne. Assim, a Arábia Saudita tornou-se um dos principais exportadores de trigo do mundo.
Mas qual foi o custo desta decisão? O aquífero da Arábia estava esgotado em mais de 80% no final dos anos 2000. Como resultado, a Arábia Saudita reconheceu seu erro e foi forçada a mudar abruptamente seu modelo agrícola. Os cientistas disseram que só será possível retirar água do aquífero novamente em 50 anos. O mundo voltou a se convencer de que a irrigação em regiões áridas é uma ideia perigosa e pode levar a um desastre em escala nacional. A lição da Arábia Saudita salvará a bacia do Rio Colorado e o abastecimento de água no oeste dos Estados Unidos, talvez até agora, mas a situação não é animadora. O ano de 2022 foi um ano chocante para os californianos. Não é à toa que os dois primeiros reservatórios da região, os lagos Orville e Shasta, secaram mais da metade em 2021. Pela primeira vez em 50 anos, uma usina hidrelétrica teve que ser fechada, porque não havia água suficiente para abastecer as turbinas. Mas não é só a Califórnia que está sofrendo. Todos os estados ocidentais estão à beira de uma catástrofe hídrica. O símbolo da região, o Rio Colorado, perdeu 20% de sua água. Os dois maiores reservatórios dos Estados Unidos, Lake Powell e Lake Mead, estão com menos de um terço cheios. O Rio Colorado, na fronteira entre os Estados Unidos e o México, mudou de um delta pantanoso para um deserto árido. Atrás da represa no México, corre um riacho de 5 metros de largura. Mas por que isso acontece? Poderíamos atribuir isso à pior seca da década, que já dura 23 anos no oeste americano. Ou culpe o aquecimento global, no qual metade do planeta ainda não acredita, incluindo os Estados Unidos. Mas os cientistas são unânimes. Os americanos usam muita água para irrigar terras agrícolas, absorvendo até 86% de toda a água. Além disso, um terço é usado para produtos que as pessoas nem comem. Ração para gado, por exemplo. Afinal, os americanos comem 4 vezes mais carne bovina do que a média mundial. E o ponto de partida deste desastre é um erro deliberado cometido há 100 anos. Quando os estados ocidentais assinaram o Acordo do Rio Colorado, no início do século XX, os recursos hídricos foram superestimados, com base nas estimativas mais otimistas, com maior nível de precipitação. Apesar disso, o Rio Colorado continua secando. Se isso continuar, os estados ocidentais dos Estados Unidos correm o risco de sofrer o mesmo destino que o Mar de Aral e a Arábia Saudita. Se o desenvolvimento da agricultura e das terras áridas é tão perigoso a longo prazo, por que ainda fazemos? Porque nossos erros, que levam a desastres globais, estão se tornando norma. Talvez seja a hora de adotar uma abordagem diferente e perceber que, diante do aquecimento global, o abastecimento de água precisa ser tratado com mais responsabilidade. Se não começarmos a usar os recursos do planeta a nós alocados com sabedoria, mais cedo ou mais tarde nossos erros levarão a uma catástrofe em escala planetária. Então temos que começar a mudar a situação agora. A questão do esgotamento do solo também está no centro das preocupações diante da agricultura intensiva. Existem soluções, como a agricultura alternativa, em torno da sinergia de plantas, e a economia de recursos, como a permacultura. Se você gostou do nosso tema do dia, não hesite em curtir este vídeo. Para curtir outros vídeos do mesmo gênero, se inscreva no canal. E acima de tudo, deixe-nos sugestões para os nossos próximos tópicos. Ative o sininho de notificações para ser um dos primeiros a ver o nosso próximo vídeo. E nos encontraremos muito em breve aqui no ATEC PT.